vocês? Estou aqui de volta. Hoje vim trazer um conteúdo para o canal, contando para vocês desde o meu processo, né, de busca pelo nosso bebê, desde a reversão de laqueadura até a fertilização in vitro, o porquê de tudo isso, por que aconteceu, como. Reuni algumas perguntas de algumas seguidoras, tá, que sempre me perguntam o porquê, como que foi, em relação o processo, como que é, valores, enfim. Então eu vou tentar responder aí para vocês todo esse procedimento que já faz aí 2 anos, quase, vai fazer em agosto, vai fazer 3 anos que a gente tá nesse processo, né, de buscar um filho. Graças a Deus hoje, com o nosso bebê no ventre. Então eu vim trazer para vocês essas que têm várias dúvidas, né? Por que eu não esperei? Por que eu fui direto para FIV? O que aconteceu? Enfim, eu vou tentar passar para vocês aí para tirar as dúvidas, esclarecimentos. Se vocês tiverem alguma outra pergunta, pode me perguntar aqui na caixa de mensagens que eu respondo a todas vocês, tá bom? Então vamos lá. A primeira pergunta que me chamou a atenção: por que você se laqueou? Por que eu me laqueei? Na época, meninas, que eu tive a minha filha Brisa, eu fiz uma cesárea, né, para fazer a laqueadura. Eu morava na Argentina, em Buenos Aires. Eu era sozinha, né? Eu sofri muito de crises de pânico, que eu já contei no vídeo anterior para vocês. E eu sofri muito nas gravidezes, né? Muita ansiedade, muita crise. E eu estava bem, né, com o meu casamento, e eu não pretendia ter mais filhos. Então eu achava que para mim 2 já era o suficiente. E várias consultas, né, que eu fui ao médico lá na Argentina, eles sempre me perguntavam por que eu queria me laquear. Porque eu tinha 25 anos, eu era muito jovem, e eles sempre me perguntavam: mãe, mas e se você perder uma das suas filhas? Mãe, e se você se divorciar? Mãe, e se você, né, casar com outro? Enfim, várias perguntas que eles falavam para mim que não era para mim fazer a laqueadura, né? Primeiramente que na Argentina eles não fazem a laqueadura com 2 filhos, e principalmente na idade que eu tinha. Quando eu tive a minha filha, faltava 3 dias para mim completar 26 anos. Então eles não faziam. Por isso, com 8 meses de gestação, eu vim para o Brasil para mim poder pagar a laqueadura, né? Então assim, eu quis me laquear. Por quê? Porque eu não pensava em me separar, eu já tinha 2 e para mim já era o suficiente. Então eu decidi fazer a laqueadura por isso, tá bem? Outra pergunta: que tipo de cirurgia foi a sua reversão? Como assim? Sim, a reversão de laqueadura, ela tem 2 tipos de cirurgia, tá? A videolaparoscopia, que é feito pelo umbigo. É uma câmera que se põe no umbigo, e na virilha é cortado também, né, de 2 a 3 pontos, que o médico coloca a pinça, tudo que vai fazer lá pela virilha, e em cima, pelo umbigo, é a câmera, onde o médico vê na televisão e faz toda a cirurgia pela vídeo, tá? Existe também a reversão por cesárea. Eles abrem a barriga e fazem como se fosse uma cesárea, né? Por que eu optei pela vídeo? Primeiro, que é um procedimento muito mais rápido, a recuperação é bem melhor, mas tem médicos que não são especialistas, tá? Tem médicos que só fazem a reversão de laqueadura pelo corte mesmo na barriga, como eles dizem, a céu aberto. O médico que eu fiz aqui na minha cidade, ele é especialista em reversão de laqueadura, e foi feita a videolaparoscopia, tá? Muda alguma coisa? Tem mais eficácia a cesárea ou a videolaparoscopia? As duas é a mesma coisa, tá? Tem médico que opta fazer primeiro a vídeo. Se ele vê que tem condições de fazer a reversão e tem que abrir a barriga, ele faz no momento, ele já abre a barriga e já faz. Agora, se fez a vídeo e dá para fazer a recanalização das trompas pela vídeo, não há necessidade de fazer um corte, né? E todo esse procedimento aí de 30, 40 dias está de repouso, né? Para quem já passou por cesárea já sabe como que é. Enfim, então o meu procedimento foi feito por vídeo, ok?
Outra pergunta. Quantos por cento o médico te deu de chance para engravidar? Vamos lá. No momento da reversão, né, no outro dia que eu já estava no quarto, né, a videolaparoscopia, ela é 40 minutinhos na verdade, de 40 minutos a 1h30 para você fazer o procedimento, o médico. Aí você vai para a sala de observação, isso você se interna de manhã e no outro dia de manhã você já é liberada, às vezes até no mesmo dia, depende do médico, depende do hospital, tá bem? Então, no outro dia, o médico foi até o quarto. Eu não estava sabendo se ele tinha conseguido reverter as duas, ou uma, ou nada, porque ele foi embora, né, e voltou só no outro dia. Então eu estava bem ansiosa para saber se tinha dado certo, porque eu estava muito bem, não estava sentindo dor nenhuma. E ele chegou, né, eu super ansiosa, perguntei se deu certo. Ele falou: olha, recanalizei as duas, a sua trompa direita, ela ficou menor do que a esquerda tem um bom tamanho, a direita só ficou um pouquinho menor, porque ela estava bem durinha, elas ficam duras, né, depois que eles queimam no momento da laqueadura, parece que eles queimam, né, para cauterizar, elas estavam bem cauterizadas, então eu tive que cortar. Só que você não tinha as fímbrias. Que são as fímbrias? As fímbrias são essas mãozinhas, tá, no final das trompas, que agarra no ovário, né? Então, a minha laqueadura, o que aconteceu? O médico não cortou as trompas nem aqui perto do útero e nem no meio, tá? Foram cortadas no final, as mãozinhas que agarravam no ovário, né? Então, foram cortadas as duas. E ele fez a técnica de aproximação. Essa técnica é feita em várias mulheres, tá? Que não tem as fímbrias. Mas para que essas fímbrias? Ela é necessário para a gente poder engravidar? Ela é um instrumento principal, né? Essas mãozinhas, elas capturam os óvulos de dentro dos ovários para poder passar pelas trompas. E se eu não tenho fímbrias? O médico fez a técnica de aproximação. Há chances de engravidar? Gente, vamos lá. Isso é um caso complicado. Porque há casos e casos. Tem gente que engravida com fímbrias e tem gente que engravida sem fímbrias. Eu acho que vai de mulher para mulher. Não é porque uma não engravidou que você não vai, não é porque uma não engravidou que você não vai, enfim. Não tem um diagnóstico, um só diagnóstico para todas. Eu acho que cada organismo, o que Deus tem preparado para cada uma vai acontecer, né? Mesmo fazendo a reversão. Então, a minha foi feita essa técnica de aproximação. No momento, ele me deu mais de 70% de chance de gravidez. Aí, vamos lá. Tem gente que me perguntou: nossa, mas quem faz reversão de laqueadura, normalmente eles dão 30% de chance para engravidar. A minha, ele deu isso, tá? Ele falou: ó, pode engravidar. Daqui 7 dias vocês já podem começar a tentar. Tanto que essa foi uma pergunta também que uma seguidora: como foi a recuperação e a partir de quanto tempo vocês já podiam fazer as tentativas para engravidar. Então, assim, a videolaparoscopia é um processo muito rápido de recuperação. Então, com 7 dias o médico já libera você. Por quê? Porque não cortou barriga, né? Só fez os 3 pontinhos no umbigo e os 3 pontinhos do lado esquerdo e do lado direito. Então, assim, é muito fácil a recuperação, muito, muito tranquilo. Você toma algumas medicações se tiver dor. Então, com 7 dias a gente já começou as tentativas, né? A gente estava bem ansioso, claro, tanto tempo esperando, né? Então, a gente já começou as tentativas. Foi até engraçado, né? Que na primeira vez, aí meu marido falou: pronto, agora é só esperar os 9 meses, né? E levando sempre assim, na brincadeira. Mas a gente sabe que não é assim. Tanto que eles, quando a gente faz essa reversão, os médicos falam da vídeo, tá? Em questão da vídeo, eles falam pra gente tentar a partir de 7 dias. Mas é sempre bom a mulher se cuidar, porque as trompas estão ainda se cauterizando, pode ser que a gente tenha uma gravidez ectópica, que várias que foram revertidas engravidaram muito cedo e perderam, né? Tiveram uma gravidez nas trompas. Então é sempre bom a gente estar fazendo o acompanhamento e seguir as orientações do médico. Tá? Dependemos de cada mulher depende da cirurgia dela, não são todas iguais, ok? Então vamos lá.
Depois de quanto tempo pós-revertida você fez o exame da esterossalpingografia? O que é esse exame da esterossalpingografia? Esse exame é para verificar se a sua cirurgia foi sucesso. No momento que eu fiz, né, normalmente os médicos passam um contraste. Esse contraste é injetado no colo uterino e esse líquido vai passar pelas trompas para ver se teve passagem, se não ficou nada obstruindo as trompas. Foi feito isso, deu passagem, até o vídeo que eu tenho da minha reversão de laqueadura, deu passagem, ok. Só que esse exame é feito após 30 dias que você fez a reversão. Só que esse exame você tem que fazer no ciclo, né? Tem o dia certo do ciclo para você fazer. Como demorou meu ciclo para vir, tá? Ele não veio regular, então eu consegui fazer esse exame após eu fiz a cirurgia em novembro. Dia 6 de novembro eu fiz dia 6 não, dia 12 de novembro eu fiz a cirurgia. Eu fui fazer esse exame somente em janeiro. Somente em janeiro eu consegui fazer, tá? Janeiro, início de fevereiro, uma coisa assim que eu me lembro. Então foi mais de 60 dias eu acho que deu. E deu que minhas trompas estavam obstruídas, bilateral. O que significa isso, gente? Bilateral, os dois lados, as duas trompas minhas, após a cirurgia, elas se obstruíram. Por que que acontece isso, gente? Infelizmente, o mundo da reversão não é tão fácil assim, né? Aliás, o mundo de quem busca um filho após a laqueadura muda tudo, né? É tudo muito mais complicado. Infelizmente, várias mulheres que fazem a reversão de laqueadura têm grande possibilidade de obstrução bilateral, ou de um lado ou do outro também, tá? E, infelizmente, a gente corre esse risco. E o meu diagnóstico foi esse, né? Por mais que eu tive a passagem, no momento da cirurgia, eu tive essa obstrução. Qual foi a minha reação? Né? Eu me desesperei na hora. Eu falei, não é isso que eu queria, não era isso que eu desejava. Mas eu vou fazer o quê? Né? O meu papel eu fiz. Eu corri atrás, não fiquei parada, não foi um procedimento fácil, vários exames, muita coisa, mas eu confiava em Deus, né? Eu falava assim, algo Deus quer mostrar pra mim, né? É um processo. E eu acho que o que Deus tem pra mim não é nada impossível. Então, eu fiquei bastante chateada, né, com esse diagnóstico, e o médico até veio falar pra mim assim, olha, infelizmente a sua reversão não deu certo, suas trompas estão obstruídas e você só vai poder engravidar através da fertilização, né? Eu até bati boca, entre aspas, né? Eu até falei pro médico assim, não, o meu fertilizador é Deus. Eu tenho até vários vídeos contando esse testemunho, esse meu relato, que não é agora, né, que eu vou contar, que eu quero esclarecer as dúvidas de vocês, mas enfim. Então, eu chorei bastante quando eu saí da clínica, né, e eu falei, Deus, tá nas suas mãos, então, o meu diagnóstico não é o diagnóstico que o Senhor tá me dando, eu não aceito, mas é o que o Senhor quer pra mim, né, então eu vou ter que aceitar. E seja o que Deus quiser. Então, a gente fez o possível, fizemos a reversão de laqueadura, deu obstrução, né? E eu também já não tinha as fímbrias, então eu já fiquei assim, mais triste, né? Por não ter as fímbrias. Aí, eu poderia ter esperado mais um pouquinho. Aí eu vou contar pra vocês com as perguntas que me fizeram aqui, tá bem? O que ela perguntou? Por que suas trompas obstruíram? Por quê? Não temos um diagnóstico por quê, né? Isso, como eu disse, pode acontecer. Alguma sujeirinha na hora da cauterização delas, né? Pode ter obstruído, enfim, N coisas que podem ter acontecido para uma obstrução, tá bom? Então, assim, todas as mulheres que fazem reversão de laqueadura, independente do diagnóstico, com fímbrias ou sem fímbrias, tamanho de trompa,
somente 30% delas engravidam, tá? Isso é uma pesquisa que foi feita e verdadeira, tá? Então, assim, das revertidas, somente 30% engravidam. Então, por que que obstrui? Por que que se obstrui? Por que obstruiu minhas trompas? A gente não sabe, né? Então, infelizmente, a minha reversão de laqueadura não deu certo. Por mais que eu tive um diagnóstico legal quando eu fiz a cirurgia, o dia de amanhã a gente nunca sabe, não é? Vamos lá. Você se frustrou com o resultado? Como eu disse, sim, me frustrei, chorei, briguei com Deus, falei, Deus, por que isso? O Senhor me levou para a mesa de cirurgia, para o Senhor dar esse resultado para mim, mas eu sei que é processo, eu sei que tudo que o Senhor está fazendo comigo é processo, por um grande testemunho. Então, eu entendo, mas eu não aceito. Mas a gente tem que aceitar, não tem o que fazer, não tem remédio. A gente, várias, né, mulheres que falam tomar chá de unha de gato, chia amarelo, um monte de coisa, cápsulas, chás, para poder desobstruir as trompas. Água inglesa, enfim, eu fiz isso, só que é assim. Eu estava já na idade de 35 anos, em fevereiro, março, para março, abril, maio, junho, julho, faltava 4 meses para mim completar 36 anos. E, infelizmente, mulheres a partir de 35 anos já são velhas, já são consideradas velhas para doação de óvulos na fertilização ou até mesmo para reversão, né? Infelizmente, o homem, ele com 60, 70 anos, ele pode ter filho, a mulher não é assim. Então, vamos lá. Que eu pensei? Falei, eu já tô para fazer 36 anos, eu não posso esperar, vou atrás, eu não vou cruzar meus braços. Deus me prometeu um filho, mas ele não me disse de que maneira que ele ia me dar esse filho. Você vai engravidar e o seu útero vai gerar você fazendo a reversão. Olha, Kelly, seu útero vai gerar através da fertilização. Olha, você não vai precisar nem fazer reversão e nem fertilização. Eu vou te dar um filho. Não, Deus não disse isso pra mim. Deus me prometeu um filho, independente da maneira. Então, eu falei, eu preciso fazer minha parte. Eu não posso ficar de braços cruzados. Então, por que eu decidi fazer e não esperar mais? Isso foi e é uma das mais perguntadas desde quando eu criei o canal e comecei com esse tratamento, tá? Por que você decidiu fazer a FIV e não esperar para ver se você poderia engravidar naturalmente? Idade. Tem clínicas que aceitam doação de óvulos até 29, 30 anos. Tem umas que aceitam até 34. Outras aceitam pela lei, seguem a lei. A lei de doação de óvulos é até 35 anos e 11 meses, tá? Então, eu fui pesquisando na internet, fui vendo relatos, falei, vou fazer fertilização. Mas aí eu coloquei a mão na cabeça e falei, peraí, não tem um real, como que eu vou fazer a fertilização? Tá fora fora de cogitação uma fertilização. Uma fertilização hoje, no meu ver e pelas pesquisas que eu fiz, é acima de 25 mil, 20 mil. Como que eu vou fazer? Bom, primeiro passo, vou consultar meu médico. Meu médico é especialista também em fertilização in vitro. Aí, fui na clínica, levei o diagnóstico para ele e ele disse assim, olha, Kelly, infelizmente não se tem o que fazer, tá? O único caminho a ser tomado é a fertilização. Mas, doutor, como que é? Eu não sei como que faz, valores, o senhor pode me falar? Porque eu quero falar com o meu esposo para ver se ele aceita, para ver se a gente vai ter condições, né, pra gente se preparar. Ele falou, então, mas correr contra o tempo. Você já vai fazer daqui 3 meses, vai fazer 36. A partir de 36 anos, você não consegue doar óvulos. E com a doação de óvulos, você vai customizar o seu tratamento da fertilização. Tá, doutor, mas e aí? Qual é o valor para eu ser doadora? Olha, você vai tomar as medicações ficam por sua conta, tal. Me explicou certinho como que funcionava, a estimulação.
E dependendo do resultado, eu consigo 2 receptoras para você, que vai diminuir mais ainda. O meu valor aqui é X, que seria um valor de 10 mil que ele tinha cobrado, fora as medicações que eu tinha que comprar à parte, certo? E eu falei, bom, doutor, se o senhor conseguir, se eu conseguir bastante óvulos, o senhor conseguir 2 receptoras, ele falou, ó, dá pra mim fazer a 8 mil. Falei, fechou, 8 mil dá pra correr atrás, não é 20, 25. Saí da clínica, meu marido foi buscar, eu falei, vamos fazer a FIV, mas com que dinheiro? Como que a gente vai fazer? Vamos correr atrás. 8 mil ele falou que dá pra fechar se eu conseguir bastante óvulos e 2 receptoras. Bom, e aí que começou a nossa luta para a fertilização in vitro. Só que logo em março entrou o quê? A pandemia. O que nós vamos fazer? Deixa nas mãos de Deus. Deus vai preparar tudo. Vamos correr atrás do dinheiro. O dinheiro estando em caixa, a gente pode esperar. Pelo menos esperar, entre aspas, né? A gente pode esperar a clínica voltar, porque a gente não sabia que a pandemia ia durar todo esse tempo, né? E a gente já vai com as medicações, já compra, já começa o estímulo, nem que for para congelar os óvulos. Só que aí, gente, eu comecei a pesquisar na internet, pesquisar e eu, por indicação, um rapaz aqui do meu prédio falou assim, por que você não faz lá em Botucatu, Ribeirão Preto, que uma prima minha fez, engravidou de gêmeos, ela doou óvulos e você não paga nada o tratamento, nada, você só paga as medicações e o seu custo da viagem, né? E fui procurar na internet, procurando, achei a clínica da doutora Ana Karina Bartman, que foi a clínica onde eu engravidei, né? E já consegui o WhatsApp, mandei mensagem, ela falou assim, olha, assim, você vai ter que vir aqui, a consulta pelo SUS não é paga, você vai vir conversar com a doutora, enfim, vou resumir pra vocês, tá? Então a gente foi pra Ribeirão, sem R$1 no bolso, sem nada, a gente foi pra Ribeirão Preto, a primeira consulta, preenchemos o papel pra ver se a gente podia ser aceito como se eu pudesse ser doadora, preenchemos todos os requisitos lá, enfim, 3 dias a gente recebeu a resposta que sim, a doutora me ligou, fez uma consulta pelo WhatsApp, né, pela vídeo, foi aceito meus óvulos, ela falou assim, ó, primeiro dia da sua menstruação, você já tem que tomar essa medicação e assim. E aí você tem que vir pra Ribeirão, pra gente fazer a primeira ultrassom. Fechou. Desceu pra mim no dia 30 de abril do ano passado. Eu já fui pra clínica, já tomei a primeira injeção, já começamos a estimulação. A primeira injeção foi R$1.730, né, que foi a injeção mais cara. Tem doutores que passam aquela injeção que é uma por dia, ela é mais barata, mas finalizando, né, os dias de estimulação dá esse valor, até um pouco mais. Então eu tomei uma injeção só, que vale por 7 dias para poder dar mais folículos. Já tomei o Clomid, já fui fazendo a indução de hormônio, né? Aí depois de uma semana eu voltei para Ribeirão de novo. Lembrando, como que eu consegui esse dinheiro? Nós passamos nosso cartão de crédito na maquininha para a gente poder antecipar o dinheiro para a gente poder comprar, né? Porque a gente não queria passar no crédito, porque fazia uma vez só ou 2 vezes, era muito pesado. Então a gente passou o cartão na maquininha, o nosso amigo adiantou pra gente e assim foi. A gente foi já se metendo de cara mesmo. A gente queria era o filho. Então foi assim. Voltamos para a clínica de novo, fizemos a ultrassom, os folículos estavam crescendo, beleza, ótimo. Processo 10. Com 10 dias os meus folículos já estavam do tamanho ideal para fazer a capturação dos óvulos, né? Tomando Clomid, aí ela deu outra injeção também para amadurecer os óvulos. Então assim, do primeiro dia da indução até a capturação dos óvulos, né? Quanto tempo demora? De 8 a 15 dias, dependendo da resposta de cada organismo da mulher, tá?
Então, ela já marcou a capturação dos óvulos, a gente foi para Ribeirão de novo, já comecei a tomar remédios, né, para fazer a capturação. 34 horas antes, aplicar uma injeção. Eu não podia ovular, né, uma medicação que você não pode ovular, porque se você ovula antes da captação dos óvulos, você perde todo o processo. Então, assim, ela falou, você tá correndo contra o tempo, a gente tem que fazer rápido, né, porque se não desse certo, eu ia ter que começar um novo ciclo de novo, mas graças a Deus deu tudo certo. Aí já fiz a captação dos óvulos, no final a gente toma anestesia geral, né, para retirar os óvulos, e no dia que retira os óvulos, o nosso marido já colhe o sêmen para fazer a fecundação em laboratório. Então, nesse mesmo dia, ele já fez a captação dos óvulos, tá? Aliás, eu fiz a captação dos óvulos e ele fez a colheita do sêmen, foram fertilizados e foram retirados 25 folículos, né? Sendo que 3 eram imaturos. O que seria imaturos? Que não dá para fazer fertilização, tá? E 25 maduros. Então, desses 22, ficaram 11 para mim e 11 para minha receptora, né? E aí, no outro dia, a clínica já me ligou para falar quantos tinham fertilizados, quantos foram descartados. E um processo muito rápido, um processo assim maravilhoso, a gente fica maravilhado com a ciência, né? Então foi um processo muito rápido, onde eu estava preocupada com o tempo pela minha idade. Deus foi fazendo as coisas assim para mim e Kelly, mas você não tem dinheiro. Deus vai preparando. Amor, mas a gente não tem dinheiro. Ai, Deus vai preparar, Deus provê, Deus proverá. E assim foi o meu processo de fertilização. No dia 11 de maio agora, vai fazer um ano que eu fiz a captação dos óvulos. Então vai fazer um ano agora, dia 14, né? Dia 14 que eles foram congelados. Dia 11 eu fiz a captação e dia 14 de maio eles foram congelados. Então eu tenho mais 5 embriões lá congeladinhos, né? Vai fazer um ano que eles estão lá. Eu tive 9 no total, eu perdi só 2, que na verdade não fecundaram, né? Tinha 11, foram fecundados 9 e foram congelados os 9 embriões. Aí eu coloquei na primeira tentativa 2, que eu abortei de 4 semanas. Depois de 3 meses a gente fez uma nova tentativa. Coloquei mais 2 e vingou a lã, né? Eu tenho 6 embriões, desculpa. 5 embriões eu tenho, é isso mesmo. 5 embriões congelados. Então foi um processo assim muito rápido, apesar da pandemia, né? A gente teve que parar o processo, né? Eles tiveram que ficar congelados. Eu não fiz a fresco, nem que não tivesse a pandemia eu não ia fazer, porque é muito arriscado. Eu tive hiperestímulo, né? Eu tive muitos folículos, então não se pode fazer com o ovário todo inflamado, o útero todo inflamado de hormônio, né? Não é apropriado. Então, nós congelamos os óvulos em maio e eu fui fazer a transferência dos embriões só no mês de julho, tá? De julho do ano passado. Então, graças a Deus, minha primeira consulta foi dia 22 de abril com a doutora. Dia 30 eu comecei a estimulação e dia 11 de maio eu já tinha os óvulos que eu desejava tanto. Então, assim, foi menos de um mês, foi em total aí de 15 dias que a gente conseguiu fazer tudo, graças a Deus. Deus providenciou o dinheiro, Deus providenciou as nossas viagens. Tem dia que a gente tinha que viajar para Ribeirão, a gente não tinha R$1, né? Graças a Deus aí a gente tem um cartão que ajudou a gente, mas depois vinha a fatura, a gente tinha que ter o dinheiro para pagar. Então, assim, eu não me preocupei com isso. Eu falei, não, o meu papel eu vou fazer, Deus vai fazer o impossível. E Ele fez o impossível mesmo, né? E até me perguntaram, qual foi o processo mais difícil na FIV? Na FIV, o processo mais difícil para mim, tá? Para mim, foi a ansiedade, né? A ansiedade gera muito desgaste pra gente. Principalmente eu que sofro de pânico, sofro de transtorno de ansiedade, então para mim foi pior ainda. A pandemia também, né? Eu fiquei muito desesperada, eu queria logo engravidar. Então, assim, esse foi um processo muito difícil para mim lidar nesse tempo todo de espera, né? E os hormônios, vão ver se vai dar certo, e eu não dormia, e eu ficava preocupada.
mas Deus providenciou tudo, mas foi muito difícil lidar com a minha ansiedade, com o meu desespero, né? Ainda mais depois que eu transferi, né, a minha primeira transferência, que eu abortei os 2 bebês. Mas eu sabia que também era um processo dolorido, que tudo que Deus estava fazendo para mim, Ele fez com muita graça, e eu sabia que aquilo ia gerar para mim um conforto depois de falar assim, não, eu lutei, não foi fácil, mas eu vou conseguir, eu consegui, né? Então foi um processo assim muito rápido. Para mim, o processo da fertilização foi mais rápido do que da reversão, que da reversão eu pensava assim antes, como que eu vou fazer a reversão? Era 4.000 reais, eu não tinha esse dinheiro. Eu falei, não, mas Deus vai preparar. Se Ele me prometer um filho, Ele vai preparar as coisas para mim. E eu tive que mudar minha vida completamente para mim poder fazer a reversão, porque eu trabalhava numa loja, né? Eu era gerente de uma loja, eu não tinha convênio médico. Como que eu vou tirar 4.000 do meu bolso, fora os exames que eu tinha que fazer para fazer a reversão? E aí eu falei, não, e eu falei, não, eu vou fazer. E saí do meu serviço, pedi as contas. No outro dia eu já estava empregada em outro serviço que até hoje eu tô, que eu tenho convênio médico, e desse convênio médico eles me liberaram a cirurgia de reversão, que eu não paguei R$1, só fiz os exames que eu paguei, que a minha Unimed ela é coparticipativa, né? Se um exame sai 150 eu pago metade, se um exame sai 6 eu pago 3, então assim, eu participo também, né? Mas enfim, eu tive que mudar, eu tive que passar por um deserto de falar, não quero mais esse emprego porque eu quero ter meu filho, então eu vou atrás de um serviço que me dê um convênio médico. E foi aceito, foi aprovado e tô aí nessa luta. E vários meses de exame e aquela ansiedade. E a FIV foi 15 dias. Desde o primeiro dia de injeção até a captação dos óvulos, foi 15 dias. A minha reversão, eu comecei na luta em julho, eu fui fazer só em novembro a reversão, né? Então tem coisas que a gente pensa assim, não, mas a reversão vai ser mais fácil para mim do que a fertilização. E olha aí, né? E até lembrei, tem muita gente ainda que... Muita não, tô até exagerando. Eu vi relatos no meu canal que a fertilização não era um milagre, né, que Deus tinha preparado para mim. E eu fiquei muito triste, né? Como uma pessoa tem a capacidade de falar que a fertilização não é um milagre? Deus não falou para mim. Fertilização é o milagre da vida, sim, mais ainda, porque é feito em laboratório. Sem estar dentro da gente. Como que pode ser gerada uma vida fora do corpo humano? A fertilização é o milagre da vida. A gravidez é o milagre da vida, tanto natural como fertilização, como inseminação. Então, gente, isso não existe, tá? Deus me deu meu filho. Então, hoje eu tenho que agradecer muito a Deus, porque de tudo isso que eu passei e de tudo isso que eu sofri, Deus me concedeu a graça, né, de ser mãe novamente. Então, o processo mais difícil de tudo isso, gente, realmente a gente perseverar, a gente ter consciência que não é amanhã, né, que pode demorar um dia, um mês, um ano, 10 anos. Então, de todo esse processo, o que eu posso dizer a vocês é para perseverar, para ter calma, que tudo tem o tempo certo para acontecer, porque se for do nosso jeito, é de qualquer jeito, e o jeito de Deus, o tempo de Deus não é de qualquer jeito, por isso que acontecem as coisas no tempo dele, não no nosso. Então, imaginem, a minha reversão de laqueadura foi feita, o meu início de tudo eu comecei em julho, prestem atenção, em julho de 2019, eu recebi de Deus que meu útero ia gerar, que eu ia dar frutos novamente. No ano de 2020, em julho, eu transferi 2 embriões.
E no ano de 2021, em julho, o meu bebê vai nascer. Olha só, gente, então eu tive um processo de 2 anos na luta ativa, não na luta mental só, mas na luta ativa. De eu correr atrás e vamos no exame, não dá certo aqui, fecha ali, vamos para lá. Então, meninas, não se desesperem, porque as coisas não acontecem da maneira que a gente quer, tá? Então, perseverem, lutem, tenham fé principalmente, escolham bons profissionais. Outra coisa que não me perguntaram, mas eu digo, o sucesso da reversão ou da FIV não depende de clínica, não depende de médicos, depende somente de Deus. Quando Ele quer mandar, quando Ele quer te dar, Ele vai te dar. Com aquele ou com o outro, naquela clínica ou na outra. Não é médico que traz positivo, não são clínicas que trazem o positivo, é Deus, é no momento dele. Você pode escolher para a França, para Itália, para qualquer lugar do mundo para fazer fertilização, para fazer sua reversão em qualquer estado do Brasil. Quem vai te dar o positivo é Deus, é quando Ele quer. Então não se apeguem a isso. Por quê? O meu médico é excelente. Eu não troco de médico. Ele fez a reversão, ele fez o que ele pôde, mas eu não consegui. Eu escolhi uma médica que nem sequer eu conhecia ela. Eu só vi que lá se fazia ovodoação e que a gente pagava somente as medicações e os custos extras. O que seria? Uma palheta, que é congelado um embrião. Como eu tive muitos, eles forneciam 2, eu tive que comprar mais palhetas, mas Deus me proporcionou a possibilidade de pagar aquela palheta. Congelamento dos embriões, R$1.000 por ano, é anual. Deus está me dando capacidade para mim trabalhar, para mim poder pagar o aluguel dos meus embriões congelados. E eu nem conhecia a médica. E o que Deus proporcionou para mim com ela? Um aborto, mas não é a médica que me deu o aborto, não é ela que falou, você vai abortar. Não, foi Deus que não queria naquele momento. Então, gente, não se apeguem a isso, eu já falei em vários vídeos. Quem dá o positivo, quem dá o aval, quem bate o martelo é Deus. Tá bem? Então, espero aí ter ajudado vocês. Se alguém tiver mais algumas perguntas, é difícil a gente esclarecer tudo, né? Porque agora é o que vem em mente também. Então, assim, é um processo lento, é um processo que, principalmente para nós mulheres, é um processo que machuca a gente psicologicamente, mas vale a pena. Porque depois, onde a gente vê esse milagre sendo gerado, não tem para ninguém. Aí você vai glorificar a Deus e falar, Deus, obrigado por todos esses anos de luta, né? E é isso, meninas, da minha reversão à minha fertilização, tentei resumir para não ficar um vídeo muito longo. Eu espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, podem me procurar pelo WhatsApp ou aqui no YouTube. Espero que tenham gostado. Mando um beijo, todo o meu carinho, um abraço para todas as seguidoras e até o próximo vídeo, hein?